Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso chá de consciência. E quem nunca julgou, que atire a primeira pedra nessa voz rouca e no tema que nós vamos falar hoje, que é justiça e julgamento, Matheus. Muito bom. É, fala para nós qual que é o propósito da gente estar aqui é, reunidos, eu e você e todas essas pessoas maravilhosas que têm assistido a gente no nosso chá de consciência. Muito bom. Primeiramente, bom dia a todos. O chá de consciência, ele vem com o objetivo de falarmos sobre espiritualidade de uma maneira muito leve, muito simples, falando sobre expansão da consciência e como podemos viver uma vida com liberdade, felicidade e plenitude. E aí, bora lá? E A achei liberdade tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, sobre julgamento, né? Quando a gente fala julgamento, muito bom. condenação, liberdade, o que é Com que você quer me certeza. saber? Você quer saber onde eu consegui essa voz rouca? Com certeza foi em algum momento muito especial, acredito eu. Foi bem divertido. Aí a voz bateu asas e voou, voou, voou. Bastante. É muito bom isso, né? Mas sem julgamentos, né? É, né? Vamos lá, vamos lá. Muito bom. Bom, Matheus, uma amiga que tem assistido aos nossos encontros veio me procurar essa semana para que eu para a gente trocar ideia, para a gente compartilhar ideias, para Certo. que ela saísse de uma situação de auto-julgamento, vamos dizer assim, que feriu muito ela numa situação. Essa vai ser a nossa história, nosso pano de fundo de hoje, né? Certo. E eu acho que até vale a pena deixar aqui para as pessoas que, se alguém tiver algum tema, quiser colocar no privado para a gente, através do Instagram, do canal e tal, que a gente vai olhar com carinho Certeza. para poder trazer para cá, né? E com a autorização dela, eu estou trazendo essa história porque o que eu entendo que a partir do ponto que a gente discutiu, que a gente tratou e que eu vou compartilhar aqui, a gente pode estar vivendo isso em diversos aspectos da vida. Certo. E isso pode ferrar a gente em muitos aspectos da vida, né? Sim. Então é a partir dessa reflexão aí que a gente vai desenvolver o nosso chá. Bom, ela estava com ela passou por uma situação em que tudo que ela tinha feito nos últimos anos, aí foi numa situação profissional que foi é, reduzido, né, por um comentário de uma pessoa da hierarquia superior dela, como se tivesse, como eu posso dizer assim, desdenhado ou jogado fora todo o trabalho que ela fez durante aquele período, né? Isso devastou ela no primeiro Sim. momento, né? E porque era um ícone, né? E a gente já falou aqui dos ícones, da força dos ícones na nossa vida, né? E esse comentário foi um comentário feito diante de outras pessoas, também com uma hierarquia superior à dela, e deixou ela muito devastada, né? E se questionando, né, sobre a justiça, né, daquele comentário de exatamente trazer, desperdiçar, né, como se você pegasse toda a história, amassasse como um papel velho e jogasse fora, né, Sim. e isso daí devastou ela muito. E aí toda a construção da nossa conversa foi em cima do quanto ela estava absorvendo o resultado daquele julgamento
veio em forma de opinião, né? Em forma de um comentário, né? E o quanto que ela estava absorvendo, o quanto ela estava acreditando naquele julgamento, né? E o quanto que aquilo refletia a justiça, e que a nossa conclusão, né, e que no final foi se desdobrando ao longo da semana, e que foi a conclusão da própria organização em que ela trabalha, de que não havia justiça naquele julgamento, né? E aí, num segundo momento, isso foi retratado de uma certa forma pela organização, né? E só que quando nesse momento inicial em que ela se deixou tomar por esse julgamento, assim como se o castelinho tivesse caído, né? E, e levou ela para uma questão de baixa autoestima, de perda de confiança em si. E a vacina que a gente chegou à conclusão que seria para esse caso, ela retomar o entendimento do quanto ela foi excelente em todo esse processo, do quanto ela se dedicou, o quanto que ela entregou em todo esse processo, e que exatamente por essa entrega, por essa excelência, que ela tinha esse espaço para sair desse julgamento sem estar ferida, né? E aí a gente continuou conversando e ela conseguiu fazer isso, e aí as coisas foram se desdobrando, né? Nessa retratação e tal. E aí a gente fez várias reflexões sobre isso, que quando a gente se sente julgado e injustiçado, né, o quanto isso tem a capacidade de tirar a gente de uma entrega, de um natural com excelência, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente fala sobre experiências extraordinárias, sobre a vida, o natural da vida, porque essa perda de autoconfiança e do sentimento de justiça traz para um aprisionamento, né, para a falta de liberdade interno. Então, eu queria falar sobre isso hoje, porque eu vejo que muitas pessoas ficam olhando para o julgamento, né, ou dando muito peso para o julgamento das outras pessoas, e nessa tentativa de não ser condenado nesse julgamento, elas saem do natural. E aí, nesse ponto, acho que a gente tem essa desconexão com a nossa consciência e torna muito mais difícil que as experiências sejam extraordinárias. Isso na vida pessoal, na vida profissional, em todos os âmbitos social, em todos os âmbitos da vida. Então, eu queria que você olhasse para esse ponto específico do julgamento, o quanto o julgamento e a liberdade, a felicidade, a plenitude que a gente sempre fala se conectam ou se desconectam, né, no nosso dia a dia. Bom, é uma situação que nós vemos diversas vezes, né? Em diversos momentos, em diversas situações, Sim. em diversos graus. Isso Uhum. é observar tanto no meio profissional quanto também no familiar. É muito visto isso no dia a dia, né? O ser humano ali se dedicando aos pais, se dedicando aos filhos, se dedicando à família e tudo mais, e não ter esse reconhecimento. Então, e segue tudo a mesma premissa. A premissa é: você está fazendo isso para quê? Então, é observar assim, qual que é a sua base, qual que é a estrutura que você está. Normalmente, quando nós construímos alguma coisa, quando nós vamos iniciar algo, nós sempre temos um ciclo de propósito definido, mesmo que seja inconsciente.
mesmo que a pessoa não tenha noção de como ela constrói um ciclo de propósito, mas ela sabe para onde ela quer ir, o que que ela quer alcançar com aquilo, né? Qual é a expectativa dela no meio do caminho, qual que é a intenção dela. E eu acredito que o processo da decepção dela aí não está no objetivo da coisa, está na expectativa. E às vezes os seres humanos erram nisso. Nós erramos, né? Os seres humanos, eu falo como se eu tipo, não fosse um, né? Você é meio ET, mas tudo bem. Mas Mas... beleza. E eu acredito que é onde está o ciclo de propósito que define se nós temos ali, então, a decepção sobre aquilo que nós estamos entregando e se existe o julgamento da outra pessoa, tanto nosso quanto da outra pessoa, diante daquilo. Então, primeiro, quando eu coloco a necessidade de ter uma terceira pessoa ou uma segunda pessoa dando uma validação daquilo que nós estamos fazendo, eu estou colocando a pessoa no meio do meu ciclo de propósito. Eu estou colocando ela na minha expectativa. Então, eu tenho a expectativa que o meu superior, seja o meu supervisor, seja meu chefe, seja o manager, seja o diretor da empresa, enfim, não importa, quem seja, que ele aprove aquilo que eu estou fazendo. E aí isso cai no âmbito da autossuficiência. Então, eu sou autossuficiente para fazer isso que eu estou fazendo e eu vou chegar ao meu objetivo final sem que eu tenha que ter aprovação de ninguém? Esse é o primeiro ponto. Essa é a observação central. Eu estou fazendo aquilo para quê? Primeiro, para quem? É para mim ou é para o outro? É quando tem um outro e eu coloco esse outro no meio como um ponto de avaliação, de julgamento sobre aquilo que eu estou vivendo, se é válido ou não, eu posso ter uma decepção no meio dela. Agora, se eu não estou colocando aquilo para ninguém, se eu estou fazendo aquilo para mim, e para mim chegou num ponto de excelência, de maestria, de memorável, então agora eu vou apresentar. Então, se a outra pessoa não gostou, não tem problema. Isso não vai me machucar, porque eu estou certo daquilo que eu estou fazendo. Entende? Então, é a definição do ciclo de propósito. É para quem você está fazendo isso. Se é para mim ou se é para o outro. Né? Ou melhor, se é para você ou se é para o outro. Né? E aí, no momento que eu defino aquilo para mim, eu preciso entender qual que é a minha régua, né, de excelência. Primeiro, excelência é aquilo que eu estou fazendo. Tudo que eu estou fazendo eu tenho que fazer com excelência. É o primeiro estágio. As pessoas acreditam que, às vezes, a excelência é o resultado, né? Você tem que ter um resultado com excelência. Eu não acredito em um resultado com excelência. Eu acho que isso é uma ilusão. Na verdade, eu acredito no o meu manuseio, a minha prática, o meu fazer tem que ser com excelência. Não é o meu resultado, entende? No momento que eu busco um resultado com excelência, é porque o que eu estou construindo hoje não está com a excelência. É a consequência, o resultado é a consequência. E ela aí não é um tem... resultado com excelência. Ela é um resultado com algo que é memorável. É algo que está, é extraordinário, entende? Porque eu já uso a excelência em cada ação, em cada pequena ação que eu tenho. Então, é uma perspectiva sobre a vida, né? Então, se eu busco algo que eu não tenho, eu busco algo com excelência porque eu não tenho. Não é isso? Interessante isso, é verdade. Eu busco um verdade. resultado com excelência, por quê? Porque eu não tenho a excelência. Então, não, eu já tenho a excelência. Então, eu pratico ela em todos os dias, em cada parte da minha vida, em cada etapa, e aí, então, eu alcanço algo que seja uma maestria, ou seja, algo memorável. Né? Então, essa é a percepção. E no ponto em que ela chega no julgamento, é olhar e falar assim, pô, eu estou esperando que alguém me julgue para eu saber se isso é memorável. Eu não preciso disso. Né? Então, ela em si, buscar autossuficiência, autorresponsabilidade. Eu falo assim, eu estou apresentando algo que é muito top. É muito... entende? Se a outra pessoa que está numa posição superior hierarquicamente, né, na empresa, não aceitar isto, recusar isto, é porque não está para ela. E está tudo bem, eu vou mostrar para quem esteja. Entende? Então, ele não abala a minha estrutura. Entende? Na verdade, quem está perdendo a oportunidade é outra pessoa de receber aquilo que eu estou entregando. Entende? Obviamente que não é tão simples assim.
Simplesmente dá a chavinha e fala assim, uou, então já vou pensar assim, tá tudo certo, né? Uhum. Eu acredito que esse seja o primeiro passo da coisa. E a espera do julgamento é a gente sempre esperar que a outra pessoa nos dê um veredito, né? Então, qual que é o seu veredito? Se você aprovar, então eu vou dar continuidade. Então, talvez eu dê o meu melhor depois de ter aprovação. Então, eu acho que é a gente se colocar no Já medida, quebra, né? já quebra essa base da excelência, né? É. Então, Então, qual que era o objetivo dela entregar aquilo? Entende? Aonde ela queria chegar, né? Então, ela precisava da aprovação dele para poder continuar. Se ela precisava da aprovação dele para continuar, ela colocou ele no meio do ciclo de propósito dela. E na aí, verdade, não, as entregas já estavam feitas, entendeu? tá? E ela tinha um sentimento de excelência E para no ele não, e para caminho. ele não teve. E aí ele veio e pau, né? Tipo, E que bom! destruiu essa visão de que tinha havido excelência no percurso. Então, e aí é muito legal, porque olha só que interessante, né? É a base. Vamos olhar a estrutura emocional de quem está observando isso, tá? Outra pessoa como um líder, ele tem que mostrar o quê? Qual que é a sua capacidade de, de algo memorável. Você tem que estar lá, é a sua maestria. Qual é a sua maestria? Ok? Eu, como líder, eu tenho que ressaltar isso em você. Obviamente que faltou inteligência emocional nele, inteligência de comunicação, de ter tato, de como mostrar isso para ela, né? De realçar o que ela fez de bom, realçar todas as coisas que ela realmente construiu com excelência e, automaticamente, falar, ó, só que a sua régua está baixa, você pode mais, entende? Então, deixa eu te mostrar aqui e levar ele para o mais. Só que, desculpa, independente do comportamento aí, se ele teve a habilidade certa, né, para poder lidar com isso ou não, a questão é qual que é a visão por trás dele. Ele, como líder, ele tem que ressaltar nela que ela pode fazer mais. Então, a entrega dela foi com maestria, ela conseguiu praticar com excelência tudo, e foi, entreguei com maestria. Legal. Essa é a sua regra, o seu limite. Deixa eu te mostrar agora o que tem a mais. Então, se ela olhar com estes olhos, ela sai do mimimi. Né? E o que é o mimimi? Melindre, mediocridade e mendiguez. Né? Então, nesse caso aqui, entre os três. Porque é o melindre, porque primeiro ele não me valorizou, ele só está me dando porrada, ele não está me mostrando ele não está vendo todo o sacrifício que eu tive, todo o trabalho que eu tive para poder construir tudo isso. Entra na questão da mediocridade, porque eu preciso da aprovação do outro para poder ser aceita, né? Porque eu não preciso da aprovação dele para entender o meu estado de excelência. Legal. Agora, eu posso fazer melhor? Sim, eu posso fazer melhor. Então, me mostra o que é que eu posso fazer melhor. Né? Aonde que é que está os meus limites? Onde estão os meus limitantes? Ah, estão aqui. Então, tá bom. Então, agora eu vou olhar para eles e vou aumentar o meu nível. Então, eu vou buscar agora com outra visão, outra percepção sobre a vida, alcançar um outro nível de maestria. Porque o nível de maestria, para mim, é até que eu alcance ele. Na hora que eu alcancei ele muda, ele subiu. Que é o que a gente veio falando, acho que nos outros encontros atrás, a gente falou sobre financeiro. Uma pessoa que nunca teve R$ 1.000, quando ela alcança R$ 1.000, ela faz uau! Né? Agora, a pessoa que já passou por aquilo, fala, tá, ó, deixa eu te mostrar aqui um outro nível agora, uma outra percepção. Eu acredito que esse é a mesma base no sentido de o que eu estou construindo. Então, o que você constrói é algo memorável para você naquele momento. Quando você alcançou aquilo já passou, já não é mais memorável. E esperar do nosso supervisor, o nosso superior, algo, que ele veja algo, o que nós estamos fazendo como algo memorável, com algo uau, é eu me colocar acima da posição dele. Entende? Porque eu não posso esperar que o meu superior ele me veja o que eu estou fazendo como algo uau. Porque se ele fizer o uau, ele não merece o cargo que ele tem. Entende? Porque o que ele tem que fazer tem que ser uau. Compreende? Então, essa busca da aprovação que é o grande problema. A gente busca a aprovação do outro e a gente espera fazer o uau para quem já está no outro patamar. Ele já está num cargo a mais. Então, obviamente, ele tem uma percepção sobre o todo superior.
ele já tem superior não, mas ele já está mais ampla. Tá? Mais abrangente. É, mais abrangente, amplificado. Então, eu nunca vou tirar um wall do meu supervisor, do meu superior, entende? Só que ele, na posição dele, como líder, tem que olhar e ressaltar tudo aquilo que eu fiz, obviamente, para que eu possa crescer. É a edificação, né? Então, eu preciso edificar o outro para que ele possa se melhorar não, né? Melhorar as suas experiências e ter resultados melhores. Então, Melhorar acredito que essa suas percepção. entregas. Né? Exatamente. E isso trazendo para situações do dia a dia, né? Familiares e sociais, a gente também consegue perceber, né, que quando você tem esse dia a dia com esse enfoque de que você está fazendo cada ação com excelência, também tira o peso, né? Tipo, a gente vê muito as pessoas quando um relacionamento não está dando certo, né? Sim. Aí um relacionamento com filho ou com um relacionamento amoroso e tal, coloca mais ele, mais ela, mais fulano, mais meu filho, mais minha avó, minha mãe, minha tia, etc. Tem um comportamento XYZ que faz com que eu, né? Faça alguma coisa ou não faça, né? Ela me faz fazer isso ou ela me faz não fazer isso, né? Isso é dependência emocional, né? É dependência. E aí eu acho que está muito conectado com isso que você falou sobre a excelência como um ingrediente do caminho, né? Sim. Como um ingrediente ali que ou você coloca ou você não coloca desde a hora que você começa a fazer essa formulação, né? E que se você não coloca esse ingrediente na sua formulação, também não dá para você pegar ou coloca esse ingrediente porque está no gosto do outro e não no seu gosto, né? Porque também que daí a dependência faz com que a gente entregue coisas que não necessariamente são as coisas que trazem felicidade, liberdade, plenitude para a gente, né? É para quem você aí faz, né? é para quem, né? É no ciclo de propósito, quando você coloca um objetivo lá, você está colocando um ingrediente para o externo, né? É a mesma questão do projeto, né? A pessoa, quando ela vai lá desenvolver o projeto, ela vai colocar a maestria não, a excelência dela, do que ela é naquele projeto, para chegar na linha do que é maestria para ela. No dia a dia, a gente traz a mesma coisa. Então, eu estou lá, eu acordei hoje, eu vou fazer para quem? Para mim. Esse é o primeiro ponto. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu primeiro eu penso nos meus filhos, sempre é primeiro no meu filho, eu faço tudo para o meu filho, eu faço tudo para minha família, eu faço tudo para minha esposa, eu faço tudo para meu marido. Cara, eu não faço nada para ninguém. Esse é o primeiro ponto para minha vida. Eu não faço nada para Eu ninguém. acho muito engraçado quando você fala assim, Matheus. Mas é verdade. Eu não faço nada para ninguém. As pessoas até podem olhar num ar meio tipo, nossa, como você é egoísta. Né? Não, eu sou realista, é diferente. Né? Primeiro, eu faço para mim. Eu olho o relacionamento hoje como puro interesse. Ponto. Isso qualquer relacionamento, gente. Vamos ser frio e calculista agora, tá? Isso é ter consciência. Por que você se relaciona? E aí vocês vão entender por que eu estou entrando nisso, o que isso tem a ver com justiça, com julgamento, com a questão de você viver a liberdade, a felicidade e a plenitude. E sobre o ciclo de propósito, né? Você se relaciona porque você quer chegar a alguma coisa, você quer conquistar algo. Então, eu me relaciono amorosamente com alguém, por quê? Porque eu quero amor, porque eu quero carinho, porque eu quero atenção, porque eu quero afeto. Né? Se eu não tiver isso no meu relacionamento afetivo, acabou. Não existe mais Ele relacionamento não afetivo. serve. Não é mais relacionamento afetivo, não é? Você se relaciona com o seu chefe por qual razão? Você tem que entregar aquilo que você foi contratada. Acabou, entende? Você não tem que receber nele afeto, você não tem que receber atenção, você não tem que receber carinho, entende?
Só que as pessoas, elas transitam as necessidades básicas delas de um ambiente para o outro. Então, ela não tem a necessidade de amor, de carinho, de afeto, de tesão, de prazer na casa dela, e aí ela quer buscar isso no chefe. Cara, desculpa, seu chefe não tem que te dar isso. Seja ele homem ou mulher. Entende? Não tem que te dar isso. Ele tem que te dar o quê? A postura dele, o posicionamento dele. Ele tem que ser um orientador. Hoje, os cargos de hierarquia que existem são cargos de orientação. Eu tenho uma visão mais amplificada sobre a situação. Então, eu vou te dar um norte, entende? Eu vejo como se fossem faróizinhos, né? Eu tenho um faróizinho lá, primeiro o farol do carro, primeiro a lanterna, depois o farol da bicicleta, depois o farol do carro, aí o farol do caminhão, o farol, então, da Do praia, mar, do mar, depois, sabe? Para quê? Para dar localização. Eu vou amplificar a sua visão. Então, isso para mim, essa é a minha visão sobre hierarquia dentro de uma corporação, seja ela uma corporação familiar, uma corporação social, uma corporação empresa. Não importa. Você tem que ter ali quais são os seus sinalizadores. Legal, eu tenho um orientador. Eu não tenho que esperar desse orientador aquilo que ele não tem que me dar. Entende? Imagina você parar lá e pedir amor, pedir carinho, pedir atenção, pedir colo para o seu chefe sobre um problema que você está tendo no seu profissional. Cara, ele não é profissional para isso. Entende? Ele, mas eu não posso ter esse tipo de amizade com ele. Eu não sei se você pode ou não, se você tem essa relação com o seu chefe ou não. Aí é o problema de você. Só que, na minha visão hoje, ele não é a pessoa mais adequada, ao menos que ele seja uma pessoa capacitada para fazer isso. Entende? É o ramo dele? Não, não é. Então, ele não é a pessoa mais indicada. É a mesma coisa você pedir para um amigo um auxílio em uma área que ele não conhece. Entende? Imagina você, eu vou lá, vou pedir para a Mapes, eu vou ligar para a Mapes e falar assim, Mapes, sabe o que acontece? Eu estou com um problema financeiro aqui, nossa, eu não estou conseguindo resolver isso e tal. E aí a Mapes olha para minha cara e fala assim, Matheus, desculpa, mas eu não sou formado em finanças. Eu também tô, né? Tipo, eu também tô. Eu também estou com esse problema, cara. Entende? É você buscar a especialidade. Pessoa, qual que é a posição de cada um? Quais são as posições das peças dentro das experiências que nós temos? Então, esse é um primeiro passo que a gente tem que entender. Cara, eu não vou procurar minha mãe para falar sobre um problema emocional. Não vou. A gente procura a mãe para fazer isso, mas a gente se ferra todas as vezes. Para analisar. Ela olha só o nosso lado aí no equilíbrio do No equilíbrio o negócio. Ou ela vai puxar a sardinha para o nosso saco, né? O nosso lado vai falar assim, não, você está certo, outra pessoa está errada, não sei o que lá, tá. Agora, se for uma mãe das avessas, ela vai fazer sempre o contrário. Né? Ela fala, não, mas você está errado, você tem que sempre seguir ele. Então, assim, não tem um ponto. A não ser que você esteja ali de frente a um profissional qualificado para te orientar aquilo, cara, você está procurando orientação no lugar errado. E esse é o primeiro ponto da expectativa que a pessoa tem em relação a outra pessoa. Se ela tem a expectativa de ser aceita pelo chefe dela, ela tem que olhar lá atrás o relacionamento com o pai dela. Será que ela está sendo aceita pelo pai dela? Entende? Porque essa busca pela aceitação, eu vejo que começa desde os primórdios lá, né? Voltando um pouquinho mais para trás, que já é no conceito sobre Deus. Eu nem quero entrar nisso aqui agora. Mas, enfim, eu vou entrar só um pouquinho. Mas desde lá de trás, sobre o conceito de Deus, sobre que nós precisamos ser aceitos por Deus. Nós estamos aqui sendo condenados, nós somos julgados, condenados, criticados, e estamos aqui, então, porque tivemos um mau comportamento, e aí temos, então, que provar que somos bons o suficientes para retornar ao reino dos céus. Então, olha onde está já a crença de aceitação. E aí, depois disso, vem a relação família. Quando a gente entra na relação família, a gente entra no conceito de que eu preciso provar para os meus pais que eu sou bom o suficiente. Por quê? Porque já está incutido em mim de que eu tenho que provar a Deus isso. Então, eu vou ter que ficar provando isso para todo mundo agora? Aí eu tenho que provar para meus pais, aí eu não consegui provar para o meu pai, eu tenho que provar para o meu marido, eu não consigo provar para o meu marido, eu tenho que provar para o meu chefe. E aí isso também vem da esposa. Eu não consegui o amor da minha mãe, então eu vou buscar o amor da minha esposa. Eu não consegui o amor da minha esposa, eu vou buscar o amor na minha chefe. Entende? A pessoa ela vai buscar isso
não importa qual seja o sexo, ela sempre está buscando uma aprovação, um acolhimento. E é onde está a situação. Nós precisamos primeiro tratar cada coisa no seu caso, na sua posição, para então olharmos para as pessoas e entendermos qual que é a função desta peça na minha história, no meu relacionamento, na minha experiência. O meu chefe, ele está aqui para me orientar, para me trazer uma visão mais ampla daquilo que eu trago. Então, legal. Então, eu vou entregar algo e já vou esperar uma resposta de que, cara, você pode se melhorar. Se melhorar, não. O influenciador externo, né? Você não pode se melhorar, nem deve se melhorar. Mas você pode fazer algo melhor. Por quê? Porque você ainda não descobriu todas as suas potencialidades, você ainda não aflorou tudo isso. Então, deixa eu te mostrar aqui, ó. E aí você vai lá e cria uma experiência top, entende? Mas que é top, mas que vai ser top na próxima vez, que depois vai ser mais top na próxima. E em casa é a mesma coisa. Eu estou lá com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho. Eu estou vivendo aquilo, eu estou fazendo para quê? Para eles? Não, eu estou fazendo para mim. No momento que eu estou bem, no momento que eu estou feliz, no momento que eu estou satisfeito, que eu tenho a liberdade de me expressar, na hora que eu estou me sentindo pleno, que eu estou me sentindo feliz, aí sim, eu me transbordo disso. E aí eu vou me transbordar isso na minha esposa, eu vou transbordar isso no meu filho, eu vou transbordar isso para a minha família, no modo geral. Se eu não estou bem e eu estou tentando agradar os outros na tentativa de estar bem, eu sempre vou estar mal. Por quê? Porque eu estou sempre olhando para o externo. E se eu estou olhando para o externo para tentar agradar o externo, eu estou na esperança, eu tenho a expectativa de que o externo me dê a energia para me preencher. E aí, se eu estou esperando uma resposta externa para ser preenchido, eu não estou pleno. Aí, se eu não estou pleno, como que eu posso estar feliz? Se eu não estou feliz, como que eu posso estar me sentindo livre? Uma coisa é consequência da outra. Então, a liberdade, ela vem primeiro de uma percepção sobre aquilo que te traz plenitude. Então, como que você está sendo pleno na sua vida? Você é pleno em seus pensamentos, em seus sentimentos, nas práticas que você tem, energeticamente? Porque se está sentindo alguma falta, automaticamente nós, seres humanos, vamos buscar o preenchimento disso no externo. E quando o externo não nos traz isso, a gente se frustra. E aí entra condenação, entrou julgamento. Porque o outro não fez isso, o outro podia ter olhado diferente, mas o outro não reconheceu isso. Mas calma aí, você reconheceu em você? Se você não se reconhece, como que você espera que o outro reconheça? Eu só posso ver no outro aquilo que ele me mostra. Se você não me mostra amor, eu não posso ver amor em você. Se você me mostra excelência, mas se você não me mostra excelência, eu não posso ver excelência. Então, é onde que está. É a base daquilo que você está se utilizando. Qual é o seu magnetismo? Eu consigo praticar com excelência todas as vezes que eu vou fazer? E o que que é isso? É estar em estado de atenção focado. EAF. Eu consigo me concentrar? Pô, eu vou vir para cá, eu estou fazendo chá de consciência. Eu estou focando no chá de consciência ou eu estou pensando no que eu vou fazer daqui a pouco? Imagina aqui essa cena, meus. Nós estamos aqui batendo papo, fazendo chá de consciência, só que nós vamos ter, em seguida disso, nós vamos ter um encontro da comunidade. E aí imagina se eu tivesse agora pensando no que eu vou falar, no que eu tenho que fazer, quais são as atividades, como que eu vou criar uma experiência extraordinária para as pessoas que estão vivendo, que vão vir a participar da comunidade. Eu nem sei se as pessoas vão vir, entende? Eu já parto dessa premissa. Você esvazia completamente a experiência que está acontecendo neste momento. Exatamente. E aí, automaticamente, eu fico focado no outro. Aí eu não preencho nem a outra experiência, nem essa. Então, eu preciso estar pleno aqui e agora. Quem eu sou agora? Agora eu sou o Matheus Alex. Sabe que estou aqui fazendo chá de consciência com a Sueli Mapes. Vulgo ou... vulgo não, porque é você que me chama de Mapes, né? Você, o pessoal da comunidade. Então, percebe, eu estou aqui. E qual que é o meu interesse nesta relação com você, Vivian? Qual que é a minha relação com você que está aqui me assistindo? Entende? Tudo tem um interesse por trás, gente. Nós precisamos compreender isso. Você tem que ter um ciclo de proposta a cada experiência que você tem. E qual é essa experiência?
Porque se você não tem clareza sobre essa experiência, aí vem o julgamento, condenação, penalização. Porque você espera que o outro lhe dê aquilo que nem você sabe o que é. Até pensando na palavra desinteresse, né? Quando tem um desinteresse, e também porque eu estava discutindo isso até profissionalmente essa semana sobre a questão de interesse, conflito de interesse e tal, ou potencial conflito de interesse, tudo, a base, o interesse, ele existe nas relações, em todas as relações, é o que você está falando. O contraponto disso, né? E aí, assim, tem um inconsciente coletivo falando assim, não, mas eu não me relaciono com as outras pessoas por interesse, como se tivesse uma carga pejorativa na palavra interesse, Sim. né? Então, acho que uma coisa importante, um insight importante é a gente tirar essa carga pejorativa da palavra interesse, né? Exatamente. E eu acho que um grande caminho para isso é pensar no desinteresse, né? Então, assim, tem interesse porque não tem desinteresse, né? E quando eu me relaciono com alguém com desinteresse, é aquela coisa ruim, né? Chata, morna, uma Xoxa. experiência xoxa, né? Tipo, Exatamente. tá. A pessoa tá aqui? Não tem como construir uma experiência com excelência, uma experiência extraordinária Ah, não com tem. desinteresse. Não tem como. A excelência, a base da excelência é o interesse. Eu só consigo ter excelência naquilo que eu estou fazendo quando eu me interesso por aquilo. Com Porque eu certeza. coloco todos os meus sentidos. Porque o que é o EAF? Não sei se nós já falamos aqui sobre EAF ou não, Não mas eu vou falar. falamos. O que é EAF, gente? É estado de atenção focado. Tá. Então, como que eu faço, né? Estado de atenção focado. Como que eu entro nesse estado de atenção focado? Eu tenho que estar com todos os meus sentidos interessados naquilo que eu estou fazendo. Se eu estou com o meu pensamento interessado em outro assunto, o meu sentimento em outro, a minha energia em outro, o meu físico vai responder isso com desexcelência. Será que é desexcelência? Será que Já existe acabamos de isso? inventar essa palavra. Com desexcelência. Por quê? Porque não tem o interesse sobre a coisa, tem um desinteresse por aquilo que eu estou fazendo. Então, entrar em EAF é um estado de você praticar com excelência para que você alcance algo que seja realmente memorável. E para ser memorável, precisa ser com maestria. Esse é o ciclo que a gente aprende, inclusive, dentro da linguagem Sáfia, que fala justamente sobre você praticar a sua vida, você ter isto com excelência. Se você não tiver excelência no seu dia a dia, gente, desculpa, você não vai ser notável por ninguém, entende? Ninguém vai te notar. E essa é a questão. Nós estamos aqui para quê? Para ser notados. Você tem um ponto único. E esse ponto único, ele é singular a todos os outros. Vamos lá. Existe um ponto único e existe um ponto singular. O ponto singular é o que nos conecta. Então, uma das singularidades nossas, quais são? Nós somos seres humanos, ponto. Já basta, somos singulares. Vou pegar um outro exemplo de singularidade. Brasileiros que estão em UK. Então, vou pegar uma situação que eu vivo hoje. Então, nós temos algo singular. Nós somos brasileiros e vivemos em UK. Isso faz com que crie conexão entre nós. É muito louco. Se eu vou para o Brasil e eu olho e falo assim, somos brasileiros. Todo mundo olha para mim, tá. A pessoa continua a vida dela. Não muda nada para essa. Não é um ponto singular de conexão. Mas eu estar em UK e falar para as pessoas, eu sou um brasileiro e a outra pessoa é um brasileiro, nossa, que legal, já nos une. Então, são pontos singulares que nós temos que se unem aos nossos pontos únicos. Este ponto único, unido ao singular, ele tem que trazer algo que é um ícone. Você tem que se tornar algo que fala assim, eu sou uma referência. Então, você é referência para quem? Você é notável pelas outras pessoas? Quem te nota? E te nota pelo quê? Pelas coisas boas que você faz ou pelas coisas ruins que você faz? Porque isso é a base do julgamento ou de condenação, gente. Quando eu olho para outra pessoa, eu vou julgar ela por quê? Porque ela está fora das minhas premissas do que é ser uma pessoa boa. Não é?
Então, eu vou julgá-la, ó. Você não serve para mim. Nossa, olha aquela pessoa como está vivendo, olha como ela está fazendo, olha o trabalho dela, olha o que que ela executa, o que que ela... então eu vou usar com julgamento. Por quê? Porque está fora do que eu tenho como base, como premissas de valores para mim. Só que se eu não entendo isso, como que eu consigo ter uma boa referência na vida? Como que eu consigo construir algo de referência? Eu não consigo. E aí eu passo a não ser notável aos outros. Eu passo a ser simplesmente mais uma peça. É mais uma, coloca aí, é mais uma. Precisa encher aqui, precisa completar e vai colocando. Então a questão é, que posição que você está na sua vida, pô? O que você quer? Uhum. E eu acho que esse gancho pode levar a gente ao nosso quadro da vida corporativa, né? Bora lá. Expansão da consciência na vida Na corporativa. vida corporativa, nós vamos falar de feedback, né? Uou! Porque o feedback é o momento formal, vamos dizer assim, né? Que esse líder ele vai trazer essa orientação de uma maneira condensada. Obviamente, o líder ele orienta no dia a dia e tal, mas o resultado dessa orientação ele vai assim as empresas que têm mais essa questão do desenvolvimento humano, e aí com aquela armadilha de que esse desenvolvimento seja se melhorar, né? E Sim. eu acho que para mim hoje está muito claro de que esse desenvolvimento humano é você exatamente orientar para tirar é, o véu sobre o que tem de bom que a pessoa pode desvendar, o que a Sim. pessoa pode entregar de melhor. E aí, normalmente, o momento do feedback é esse momento em que a liderança traz para o liderado o resultado da percepção dela sobre as orientações que foram dadas no período. Então, eu vou pedir para você falar com os líderes agora, como é dar um feedback com consciência dentro dessa perspectiva de que você não está melhorando ninguém, você não está desenvolvendo ninguém, você está desvendando algo para alguém. A primeira coisa é se colocar assim, ó. Você como líder, você está olhando para outra pessoa a partir da sua régua ou da régua dela. Esse é o primeiro ponto. Ninguém é igual, gente. Eu já tenho uma percepção sobre a vida em determinado ponto que de repente seja diferente ou mais amplificada do que a Mavis tem. Se eu olhar para ela e falar para ela assim, ó, ou num bate-papo, eu utilizar isto como base de que eu estou vendo o sol e ela não está vendo o sol, eu vou estar falando para ela numa comunicação que ela não vai entender. Ela vai olhar para mim e falar assim, calma aí, você está querendo que eu olhe para onde? Sol? Aonde? Porque ela não está vendo aquilo. Então, a primeira coisa é você como líder, se posicionar e entender assim, a visão que você tem não é a visão que a pessoa com quem você está orientando tem. Porque esse é o primeiro ponto, é a orientação. Lembra, eu sou um ponto de orientação, eu como líder. Eu não sou superior, eu não sou melhor, eu sou um ponto de orientação, simples. Eu não tenho que fazer com que ela se melhore. Eu tenho que fazer com que ela enxergue aquilo que eu estou enxergando. Para que ela possa, através das potencialidades dela, através do que ela tem de melhor, ela possa utilizar isto da melhor maneira possível e trazer algo único. Algo que seja memorável. E que não seja o que eu faço. Porque para fazer o que eu faço, eu não preciso dela. Eu já faço. Tem eu, tem eu mesmo. Acabou. Eu já tenho mesmo, não é? Eu percebo que existe uma dificuldade na liderança em trazer a especificidade da pessoa como um algo brilho, com algo que tenha brilho, entende? Ela quer que ela faça aquilo que eu faço, né? Eu como líder, eu quero que as pessoas com que eu estou liderando façam o que eu faço. Não, eu não preciso de ninguém que faça o que eu faço, eu já faço o que eu faço. Eu preciso de alguém que observe o que eu observo e me traga uma outra perspectiva na mesma faixa vibratória.
Então, eu consigo ter a percepção sobre o todo, a pessoa também consegue ter essa mesma percepção, mas ela está me trazendo algo complementar àquilo que eu tenho. E se é complementar, juntos nós podemos amplificar mais. Agora, se eu quero que a pessoa olhe e faça a mesma coisa que eu faço, eu não estou amplificando nada. Mais do mesmo. Mas eu estou simplesmente querendo o quê? Robozinhos. As pessoas que têm que pensar do jeito que eu penso. Não tem, as pessoas não têm que pensar do jeito que eu penso. Eu já penso assim. Ela traz algo, uma perspectiva diferente. Se observarmos numa mesma sala, gente, as mesmas pessoas numa mesma sala conseguem ter perspectivas completamente diferentes de um único ponto. Se a pessoa fala assim, você não viu aquilo? Ela, com certeza ela não viu. Por quê? Porque ela está em uma outra perspectiva. E se ela viu, com certeza não foi aquilo que você viu. Pode ter sido algo parecido, algo similar, algo complementar àquilo que você viu. Porque os focos que nós temos, eu gosto muito de observar a vida, e eu acredito que eu já tenha falado aqui, que o planeta Terra, ele é uma tela. E nós somos quem projetamos, os projetores da tela. Então, nós projetamos aquilo que nós temos, aquilo que nós vivemos. No momento que eu projeto isso, eu estou mostrando para a vida aquilo que eu tenho. E o meu olhar é o que mostra, é o que dá foco à coisa. Então, cada pessoa, ela está projetando um pedaço de algo. Então, se eu pegar essa caixinha aqui, todo mundo está olhando para essa caixinha a partir de um ponto. A minha percepção está mostrando algo, talvez vocês não estejam vendo. Eu estou vendo aqui, no meu ângulo, que está escrito MPO. Vocês estão vendo escrito alguma coisa? Não. Só que aí, o que o líder faz, a maioria deles, né? Não posso dizer, a maioria não, alguns deles. Sei lá se é a maioria ou não. Vamos Enfim, dizer que eu alguns líderes fazem. deveria. Uhum. O que eles fazem? Não, mas você não está vendo? Se eu estou vendo, você também tem que ver. Entende? Mas eu não tenho que ver. E eu não tenho que mostrar para você que está escrito MPO no negócio. Entende? Eu tenho que olhar para você e falar assim, ó, talvez tenha algo escrito nisso. O que está escrito? E aí você vai olhar para o fundo e vai ver que tem outras coisas escritas no fundo. E que talvez, no meu ponto de vista, eu não esteja vendo. E que na hora que você me traz o seu ponto de vista, ele é complementar ao meu. E ele me dá um outro significado àquilo que eu estou vendo. Eu falo, nossa, olha que interessante o que você viu. Que legal, isso é legal. Porque eu, como líder, eu não tenho que me colocar numa posição de que eu sou sabe-tudo, de que só eu tenho a verdade. Não, eu tenho uma amplitude sobre um ponto específico. Você está aqui e eu estou te dando orientações para que você me traga uma percepção em outros pontos, para que eu amplifique aquilo que eu tenho como visão. E automaticamente você também amplifique, para que você também tome uma posição de líder. E aí, na hora que você toma uma posição de líder, são dois líderes amplificando outras pessoas que estão formando outros líderes, e outros líderes, e outros líderes. Mesmo sem mexer na hierarquia da empresa. Hierarquia. Perfeito. Porque ser líder não significa você tomar uma posse de uma posição onde você está comandando um departamento. Não, mas se você ser líder daquilo que você está vivendo. Protagonista. Eu gosto muito dessa visão, né, de protagonismo, porque quando e aí nessa perspectiva que você está trazendo, Matheus, aí não cabe você substituir a pessoa por uma inteligência artificial ou de qualquer, mas e o contrário é verdadeiro, né? Se você coloca todo mundo para pensar igual e fazer igual e repetir, muito provavelmente, ou já, ou daqui bem pouco tempo, você consegue essa repetição. A gente pode deixar esse chá encomendado para falar sobre isso num próximo encontro, porque agora a gente já partindo para a nossa finalização, vamos falar sobre... Antes de eu entrar nisso, antes de entrar na parte da... Tá. Só para a gente concluir essa ideia, porque você me colocou assim, como que a pessoa poderia fazer o feedback, né? Então, o primeiro ponto é ela entender isso.
O segundo ponto de dar o feedback é ela perceber o seguinte: qual foi a excelência, quais foram as características que a pessoa trouxe ali, quais foram as habilidades que ela se utilizou para conquistar aquilo que ela fez. Porque dar feedback não é olhar resultado, gente. Isso é um dos grandes erros que as pessoas têm. É As olhar pessoas o olham e... processo. Exatamente. A pessoa olha e fala assim, eu vou olhar o resultado que a pessoa tem. O seu feedback, o seu resultado não foi muito bom. Vamos olhar aqui para poder melhorar. Cara, não! Qual é o processo inteiro A da coisa. construção. Como que ela construiu, como que ela manuseou, quais tipos de habilidades que ela utilizou. E detalhe, quais os tipos de habilidade que ela utilizou e se a posição dela dentro do projeto, ou dentro da situação, ou dentro da execução, está correta com as habilidades que ela tem. Porque, às vezes, a posição dela, a habilidade que ela está utilizando, não está naquela posição de visualização, ela tem que estar mudada, ela tem que mudar um pouquinho. Fala assim, Não é a posição favorável é aqui. àquilo. Uhum. Na hora que Perfeito. muda a habilidade dela, faz com que, então, aquilo se torne algo memorável. Então, o líder ele tem que ter essa capacidade de observar as habilidades das pessoas com quem ele está orientando, com quem ele está guiando, associado à execução, ao tipo de execução que eu tenho. Então, na hora que eu consigo ter essa percepção, aí eu consigo dar um feedback. Deixa eu olhar, você tem essa habilidade, você executou isso, então isso daqui está ótimo, isso daqui está excelente, isso daqui, de repente, para alcançar determinado ponto, você precisa chegar naquilo. Porque isso é importante. Um feedback tem que se dar orientação. Eu estou te dando feedback porque você alcançou este ponto e eu estou te dando feedback para que você alcance este ponto. Então, sobre o ponto que você alcançou, você já alcançou. Eu não tenho que te dar feedback sobre aquilo que você já fez. Entenda isso, gente. Feedback não é sobre resultado que a pessoa já alcançou. Ela já alcançou, acabou. Ela não precisa de um feedback sobre aquilo. Ela precisa de um feedback para que ela possa ir para o próximo nível. Entende? Então, eu não estou criticando, porque existe uma diferença muito simples que é entre crítica e feedback. Quando eu critico e quando eu dou feedback? O feedback ele está relacionado a um ponto próximo que ela vai alcançar. A crítica está sobre a execução que ela fez. Entende? Sobre o resultado dela. Então, existe uma diferença. Então, parem de ser como ficaria? Criticadores? Críticos, parem de ser críticos. E passem a ser realmente pessoas que dão feedback. Então, você que vai dão chegar... orientação. Que se posiciona como líder. Muito Porque bom. você, na hora que você já tem o resultado, você já tem o resultado, você já sabe dele, você não precisa de mim para isso. Eu já ia para o outro ponto, porque só essa visão de enxergar o líder como orientador e esses pontos de complementariedade, ele já pode transformar muita coisa nas corporações, né? Acredito. Então, já estava até satisfeita com isso, aí você veio, trouxe o creme de la creme. Vamos falar, então, Desmistificando a espiritualidade? Espiritualidade, para a gente já partir para a nossa finalização de hoje, Matheus. Hoje é dia 31 de outubro, a gente está gravando no dia 31 de outubro, Halloween, Dia das Bruxas, né? E aí o ponto que eu quero trazer nesse Desmistificando a Espiritualidade, eu acho que tem crescido muita consciência das mulheres e das pessoas no geral, né? Prefiro acreditar que são das pessoas, que não foram bruxas que morreram, né? Foram mulheres que morreram, né? E aí essa morte desenfreada, né, que causou danos aí ao feminino como um todo, eles tinham como um justificador social um julgamento, né, sobre o feminino, mas que, em certa medida, ele foi tomando conta do inconsciente coletivo que o próprio feminino, né, de algumas mulheres, corroborou com esse estado de julgamento e condenação, e, no caso específico das mulheres aí no Halloween, condenação à morte, né? Ou a morte,
das bruxas, né? Que a mulher que fazia um chá e melhorava uma cólica era considerada uma bruxa, né? Até a morte em vida, a morte do feminino, né? Não a morte completa, mas aquele tipo de morte que é ainda mais cruel, que é a morte que acaba com algo que ainda Anulando. está vivo, anulando, né? Então, sob essa perspectiva do julgamento, quando a espiritualidade, o inconsciente coletivo passa a se apropria de um julgamento, qual que é o caminho para desfazer isso dentro da expansão da consciência, da utilização da espiritualidade para a gente, para que isso nunca mais aconteça, nem com homens, nem com mulheres, nem com ninguém. Eu vou voltar em um ponto que a gente sempre fala, que eu acredito que é o ponto que permeia toda a expansão da consciência, chamado clareza. Antigamente, eram julgadas, então, as mulheres que se utilizavam de conhecimentos em que a grande maioria não tinha clareza sobre o que se tratava. E milênios depois, se trouxéssemos essas pessoas do passado para o ano de 2021, todas elas iriam querer matar todas as indústrias farmacêuticas. Porque eles fazem algo que as pessoas não conhecem. Iriam matar os criadores da internet. Iriam matar todas as pessoas que tivessem acesso a qualquer tipo de tecnologia que naquela época não era cabível de se imaginar. Era bruxaria. Pura. Como que eu vou... Internet é bruxaria. É bruxaria. Porque como que eu consigo falar com você e você não está aqui? Calma aí, cadê? Quem é você? Entende? É bruxaria. Então percebe que a ignorância faz com que o ser humano entre em terrenos muito arenosos e de areia movediça, porque ela começa realmente a se interiorizar e a ser puxado para dentro da ignorância dela, a ponto dela não conseguir interagir com o externo. E, infelizmente, na época da aquisição, Da Inquisição, a gente teve essa ignorância a respeito das mulheres, a respeito das tais bruxas, né? E que era a minoria. Elas eram a minoria, né? Talvez se fosse a maioria, teria ocorrido o inverso da coisa, né? Mas era a minoria. E isso é uma das consequências da expansão da consciência, de você estar num tempo em que você vive com outras pessoas que não têm a percepção que você tem. É você estar no tempo errado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não é bem errado porque você está ali, mas é você ter uma percepção sobre uma realidade que as pessoas não conseguem ter esta realidade, esta visão. E a única maneira que nós temos para evitar tudo isso é nós entendermos que cada ser humano ele traz algo único e que eu não sou o dono da verdade. E eu preciso ter clareza sobre o que a outra pessoa é. Quem é a outra pessoa? O que ela traz para mim? Como que ela pode compartilhar da minha vida? Como que ela pode agregar algo para mim, para a sociedade, para a família, para tudo? É tirar a coisa da repetição, de que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Isso chama-se robotização, isso chama-se... É a era do zumbi. As pessoas estão fazendo as coisas por repetição e não estão trazendo a sua pérola, não estão trazendo algo único dentro delas. E aí isso faz com que elas entrem em aprisionamentos de ignorância, dogmáticos. A pessoa ela está ali, ela tem que fazer... Existe uma verdade absoluta, porque o dogma traz essa questão, né, da verdade absoluta. Sim. E não importa, não utilizando somente no termo religioso, tá, gente? Eu percebo muitas pessoas dogmatizadas com conceitos empresariais e que tem que ser desse jeito, política, e que pronto, acabou. Né? Então é sair desses dogmas políticos, religiosos, empresariais, sociais, familiares. A família tem que ser desse jeito, tem que ser construído dessa maneira. Não tem, gente. Cada ser traz algo único. E se ele traz algo único, pô, se permite, se abre em olhar para aquilo e falar assim, pô,
Deixa eu entender o que essa pessoa está vendo. Tá, mas eu não consigo compreender. Eu não quero trazer isso para minha vida. Tá tudo bem, mas não julgue, não condene, não penalize aquela pessoa, não critique o que ela está fazendo, porque você não tem a capacidade de entender o que ela está entendendo. É trazer autorresponsabilidade. Ao invés de olhar para o outro e falar assim, você é o ignorante, não consegue entender o que eu estou entendendo, é se colocar, é fazer o inverso. É falar, eu não tenho ainda a capacidade de enxergar o que ela enxerga. Então eu não vou me envolver. Ponto. Mas não vou julgar, não vou condenar. E deixa a pessoa livre para viver quem ela é. Eu acredito que essa é a base. Né? É puxar a autorresponsabilidade da ignorância. Porque nós somos seres únicos, que temos potencialidades incríveis, só que estamos na influência de um planeta, de uma dimensionalidade. Existem diversos influenciadores. E esses influenciadores são os nossos limitantes, que é o que nos impede de olhar para coisas que outras pessoas estão vendo e que nós não. Entende? E se olharmos e termos isso como base e falar assim, não, eu não estou vendo o que a outra pessoa está vendo, então a minha verdade é a que prevalece, então eu vou julgar, eu vou condenar, eu vou maltratar, eu vou penalizar, eu vou sacrificar, e aí ferrou, né? Então é inverter a coisa. Se eu não tenho capacidade para entender o seu ponto de vista, então eu me isento disso. Né? Mas eu vou continuar minha vida e você continua a sua e está tudo bem. Acredito que essa é a ideia. As coisas ficam bem mais leves nessa perspectiva. Muito, né? É porque, somos complementares, né? Então, se a sua complementariedade não cabe comigo, tá tudo bem. Imagina, só para a gente finalizar então com uma analogia, vamos imaginar um quebra-cabeça. Pega aí um quebra-cabeça de 2.000 peças. E aí você imagina que a peça que está lá na pontinha direita está tentando se encaixar com a pecinha que está lá no meio. E ela não está se encaixando. E aí ela fala assim, então você está errada, porque eu estou certo, porque o meu modo de ver está correto. E ela começa a brigar e destruir tudo que está em torno. Ok? E aí depois ela percebe que ela está no lugar errado. E aí ela volta, e ela se encaixa no seu lugar certo. Só que ela destruiu a imagem central deste quebra-cabeça. Enfim, nós destruímos o que seria algo, uma imagem, uma paisagem maravilhosa. Por quê? Porque nós estávamos na posição errada, querendo mostrar para aquelas peças que elas estavam erradas, que a única posição certa era a minha, mas eu estava na posição errada. Então, quando eu estiver numa posição em que o meu entorno está contrário a mim, então calma aí, não é o entorno que está errado. Sou eu que estou na posição errada. A minha verdade continua a mesma. Eu não preciso mudar a minha verdade. Eu só preciso me posicionar na parte certa deste quebra-cabeça. E aí está tudo certo. E para isso eu não preciso criticar, eu não preciso condenar, eu não preciso desrespeitar o outro. Tá? É muito bom Legal, né? falar com você, Matheus. É muito bom. Ai, ai. Então, E, vamos reforçar. Se alguém tiver algum tema específico que quiser trazer, a gente traz aí, olha com carinho para trazer para o nosso chá. E eu já vou deixar esse encomendado, mas também vamos no desapego. Não necessariamente isso semana aí. que vem, no próximo encontro, mas a gente vai falar sobre inteligência artificial, como que a gente está convivendo com a inteligência artificial e que resultados que a gente pode ter disso daí, né? Muito legal. Que excelência que a gente está usando no convívio com a inteligência artificial. Muito Certo, gostoso. Matheus? Tá tudo certo. Grato por você existir. Grato por cada um que passou aqui, que assistiu esse chá, que tomou esse chá conosco. Que ele possa ser o seu aperitivo no meio do seu dia a dia, ao longo da sua vida, em cada situação, em cada experiência. Você possa lembrar de momentos aqui, de sinapses que foram gerados para você e que você tome ele como aperitivo em alguma situação para que você possa criar uma experiência extraordinária. Esse é o nosso propósito aqui. Por quê? Porque a vida Porque a vida vale. vale. Isso aí. Beijo, Grato por gratidão a vocês existirem. todos. Fiquem bem. Lembra de curtir esse vídeo, de compartilhar com quem realmente você acredita que vai fazer a diferença e de se inscrever no canal para que você possa receber as notificações.
Grato por assistir. Fica bem.